Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 35. No capítulo 34 a gente viu o episódio de abuso de Diná, né, a filha de Jacó com Lia. E a gente viu o plano de vingança de seus irmãos, né? A gente viu eles usando um instrumento sagrado, né, um instrumento da aliança de Deus, como um instrumento de vingança, né, pelo que havia acontecido com sua irmã. Aqui em Gênesis 35, a gente vai ver o estabelecimento de Jacó, né, na cidade de Betel, na terra prometida, né, na terra de Canaã. E a gente vai ver que Jacó já esteve aqui, né, quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú, e quando ele em sonho viu aquela escada, né, que ligava o céu da terra, e os anjos do Senhor passavam sobre ela, né, caminhavam sobre ela. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então a gente vê, né, que os fatos que aconteceram no capítulo 34 deixaram Jacó preocupado, né? Ele estava com medo de que os povos vizinhos pudessem se juntar e atacar ele e sua família pelo que os seus filhos haviam feito, né? Então a gente vê que a partir disso, né, a partir dessa situação, né, de como estava, Deus deu para eles uma nova direção, né? Falou assim: Jacó, vá para Betel. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Então a gente vê aqui, né, os efeitos do reavivamento da vida de Jacó, né? A gente vê essa lembrança do relacionamento que ele tem com Deus. A gente vê essa renovação dos interesses, né, pelos outros. A gente vê ele falando para todos que estavam com ele: gente, joga fora seus deuses, vamos nos purificar, nos lavar, vamos trocar as nossas vestes. A gente vê esse retorno da pureza espiritual deles, né? Eles se voltando para o Senhor. E aqui a gente vê, gente, que quando nós nos afastamos de Deus, né, o mundanismo começa a entrar em nós, né, o pecado, eles começam a brotar. E a gente vê até aqui na família da aliança, né, a gente vê que a idolatria passou a ser tolerada, né? Então a gente deve tomar cuidado, né? Nós cristãos, a gente deve sempre estar atentos, né? A agir, a falar de uma maneira que Deus aprove, né? A gente não deve estar nos lugares que Deus não aprova. A gente deve tomar cuidado, porque o padrão do mundo, gente, não deve ser o padrão dos filhos de Deus, tá? Isso tem que ficar claro para nós cristãos. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que estavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível e por isso não perseguiram Jacó. Então a gente vê, né, Jacó removendo de dentro do seu povo os ídolos, aquilo que poderia atrapalhar, né, a adoração e o culto a Deus. A gente vê Jacó entendendo que o Deus da aliança, né, ele exige lealdade, ele exige exclusividade. Então a gente vê Jacó percebendo isso, né? E a gente vê que Deus usa de muitos meios para proteger o seu povo, né? A gente vê aqui que ele põe medo temor, né, no coração dos inimigos de Jacó, né, por conta do que havia acontecido em Gênesis 34, que eles não eram mais vistos de forma pacífica, mas Deus mesmo os protegeu, né, colocando medo no coração dos inimigos para que eles não perseguissem Jacó e toda a sua comitiva. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã, né, na terra prometida. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Então a gente vê aqui que nem o reavivamento, né, nem a nossa volta para Deus, a gente está imune
das provações, né, das dificuldades da vida. Então, o que a gente deve fazer, né, é confiar nas promessas de Deus, confiar em Deus e ficar em paz, e experimentar a paz que Cristo nos dá, tá bom? Quando essas dificuldades aparecem, não é pra gente ficar desesperado ou pra gente se afastar de Deus, né? É pra gente entregar tudo pra Ele e ter a certeza, né? Confiar nele e ter a certeza de que Ele está no controle e no comando de nossas vidas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, gente, Mesopotâmia lá é Padã Arã, né? Quando ele estava voltando lá de Padã Arã, da casa de Labão, né, seu sogro, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. E disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Então a gente vê aqui, né, mais uma vez Deus se revelando, né, a Jacó, e Deus abençoando o patriarca, né, e confirmando ele como o herdeiro de suas promessas, né, o herdeiro da promessa que ele havia feito para Abraão e para Isaac, né, e isso também pertencia a ele. Inclusive, gente, aqui onde Jacó ergueu um pilar e tal, também foi o mesmo lugar que Abraão, ele, lá em Gênesis 12, Gênesis 13, ele também havia adorado ao Senhor. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, gente, Efrata aqui é Belém, tá bom? Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou-me o menino de Benoi, que significa filho da minha tristeza. Mas o pai, né, Jacó, pôs nele o nome de Benjamim, que quer dizer filho que terá sucesso. Aqui, gente, a gente vê que é difícil não lembrar, né, do que Raquel havia dito, né, lá em Gênesis 30, quando ela ainda era estéril, ela ainda não tinha tido nenhum filho, né. Ela disse: me dá um filho, senão eu vou morrer, né. Então a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala. E a gente vê, né, Raquel dando o nome para o seu filho, né, e a gente vê que Jacó sabiamente muda esse nome. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Aqui, os filhos de Jacó eram 12, então a gente vê que o filho mais velho teve um romance, né, com uma de suas filhas, e Jacó descobriu, né, ele ficou desgostoso, ele ficou... a Bíblia diz que ele ficou furioso, né, então a gente vê que por causa disso, Ruben, que era o mais velho, a gente vai ver, né, que ele perde a bênção de sua primogenitura e ele foi privado de exercer liderança sobre todos os seus outros irmãos. Então, os filhos que teve com Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Lia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia, lá em Padã Arã.
Aqui, gente, a gente vê, né, que, na verdade, 11 dos 12 filhos, né, nasceram lá em Padan-Aram e Benjamim nasceu, né, na Terra da Aliança já, né, que a gente acabou de ver o nascimento dele. Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então a gente vê aqui que Jacó ele retornou à terra prometida, né? Ele retornou à casa de seu pai antes da morte de seu pai, né? Então Isaac foi sepultado no mesmo lugar que Abraão havia sepultado Sara, né? Que depois sepultaram Abraão. E se chama o túmulo dos patriarcas lá em Hebrom, né? Que chama na caverna de Macpela, né? Que a gente viu Abraão comprando esse lugar. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 35. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Que Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo.